Reunião urgente. BAP vai ao Ninho botar ordem na casa. Reformulação. Departamento de Futebol já avalia algumas saídas para o meio do ano. Deu ruim para o chileno. Eric Pulgar será multado pelo Flamengo após expulsão irresponsável ontem diante do Bragantino. Essas e outras a partir de agora. No seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A gente vai trazer aqui bastidores desta sexta-feira, pós-vexame em Bragança Paulista, o Flamengo que perdeu por 3-0 para o Red Bull Bragantino. E só para você, meu amigo, minha amiga que me acompanha, ter uma noção, o Flamengo não perdia por 3 ou mais gols de diferença há 2 anos. Desde agosto de 2024, quando o treinador era o Tite. E a goleada sofrida pelo Botafogo, né, para o Botafogo, naquela ocasião, pelo Campeonato Brasileiro, lá no Newton Santos, o Botafogo venceu o Flamengo por 4-1 pela 23ª rodada. Só para vocês terem uma ideia, o Filipe Luís nunca perdeu por uma diferença de 3 gols. E olha que jogou contra o Chelsea, o clube alemão lá, o Bayern de Munique, para ver o tamanho do vexame de ontem, né? Da vergonha de ontem e a maneira como perdeu, né? O Flamengo de uma passividade incrível, aceitando a derrota, aceitando os gols. Impressionante. Não teve entrega nenhuma, não teve raça, não teve nada. Consequentemente, iria ter cobrança. E teve. O presidente Luiz Eduardo Batista esteve hoje no CT Jorge Elal Ninho do Urubu para conversar olho a olho, olho no olho, com cada jogador que esteve em campo ontem, com a comissão técnica do Leonardo Jardim e com o diretor de futebol José Boto. A presença do BAP ela é constante no Ninho do Urubu. O BAP vai sempre ao Ninho conversar com a comissão técnica. Ele fazia isso na época do Filipe Luís, conversava com o Boto e com os jogadores. Só que mudou. Essa reunião de hoje foi uma reunião urgente. A pauta do encontro mudou em função do vexame de ontem, né? A maneira como o Flamengo perdeu para o Red Bull Bragantino. E aí o BAP entende que a atuação mostra que os jogadores estão acomodados e sem fome de vencer. E recebem o maior salário, treinam no melhor CT, jogam no maior clube, de maior torcida, não tem salário atrasado, e é uma baba o salário de cada um. Então o BAP foi lá e cobrou. E eu queria aqui parabenizar o presidente do Flamengo, porque tem que ser assim. Perdeu da maneira como perdeu, tem que ir. E não é só porque perdeu que ele foi. Ele vai sempre ao Ninho do Urubu. Só que hoje, tinha que ter a figura do presidente lá, botando a cara no CT, e cobrando todo mundo, não só jogador, mas dirigente, treinador, comissão técnica. O BAP está certíssimo em ir ao Ninho do Urubu, porque nós queremos respeito e comprometimento. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo, isso aqui não é bairro, isso aqui é Flamengo. Vocês representam mais de 45 milhões de torcedores que ontem foram dormir tristes, envergonhados com a atuação de vocês dentro de campo. E por isso que o presidente hoje, a reunião hoje teve um cunho urgente, de olho no olho, cada um. E o presidente foi lá cobrar comprometimento. Aliás, os líderes do elenco já tinham falado isso ontem. Jorginho, Danilo, todos precisam de vergonha na cara, porque estão vestindo o manto mais pesado do futebol sul-americano, do futebol
brasileiro, do futebol mundial. Isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Flamengo. E vocês precisam entender. E o presidente foi hoje para fazer esse papel. O papel de cobrança. O papel de olhar no olho de cada um. De virar pro Pulgar e... Pulgar, você tá pensando que tá onde? Sempre recebeu em dia. Sempre recebeu um ótimo salário. Aliás, por falar em Eric Pulgar, o Flamengo tomou uma decisão. O chileno será multado por conta da expulsão de ontem. Pulgar foi totalmente irresponsável, desequilibrado, perdeu a cabeça e agrediu Herrera, jogador do Red Bull Bragantino. O chileno recebeu o cartão vermelho, o árbitro ainda teve o auxílio do VAR, aos 4 minutos do segundo tempo. Ele atingiu um soco no rosto do jogador do Red Bull e foi expulso após a revisão do VAR, já que inicialmente havia sido punido com o amarelo. O Flamengo já perdia por 2-0 e não tem essa, o Flamengo perdeu porque o Pulgar foi expulso. Não. O Flamengo fez um primeiro tempo pavoroso. Foi um filme de terror. Foi o pior primeiro tempo do Flamengo em anos. E aí no segundo tempo, que a gente queria uma reação do time, aos 4 minutos o Pulgar faz aquilo que a gente viu ontem. E o critério da diretoria é o seguinte: eles vão multar e vão avaliar se o cartão vermelho era algo evitável. E eu vou explicar aqui para o torcedor. Se o jogador for num carrinho para tentar tirar a bola e aí de repente deram uma entrada por trás e o árbitro expulsar, é uma coisa. Não tem multa. Agora, se o jogador do Flamengo vai lá e dá um murro no jogador adversário, era uma coisa que dava para evitar. Aí tem multa. Esse critério já foi adotado e alguns jogadores já foram multados, inclusive neste ano, né? Vou pegar um exemplo aí, o Wallace Ian foi expulso, foi multado. Outro jogador, Plata, foi expulso, foi multado. E o Pulgar não foi diferente, vai doer no bolso. O Flamengo multou e vai descontar do salário do chileno. E tá certíssimo o Flamengo. Sabe por quê, gente? Porque o Pulgar, ele é bom jogador. A gente elogia, já elogiou várias vezes aqui o Pulgar. Só que ele é muito imprudente. Isso a gente não pode negar. O Pulgar tomou cartão amarelo em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. É inacreditável. O Flamengo vai jogar contra quem? A gente já sabe que o Pulgar vai receber amarelo. Vai jogar em casa ou fora? Não interessa. O Pulgar vai receber cartão amarelo. Então, é um jogador que parece que faz algumas faltas infantis, né? Que até poderiam resultar em outras expulsões. Por exemplo, a final da Libertadores ficou barato. Palmeiras está reclamando até agora, o Abel Ferreira, né? Os jogadores. Se o Pulgar fosse expulso naquela final de Libertadores, numa final de Libertadores da América, em o clube faz o planejamento do ano inteiro. Você passa pela fase de grupos, pega chuva, pega sol, pega altitude, passa assim, ó, suado na fase de grupos, aí tem o mata-mata, oitavas, quartas, semis, aí chega na grande final e o jogador entra da maneira que entra. Ficou barato. Só que naquela oportunidade o árbitro, escalado pela Conmebol, entendeu que não era uma falta assim para expulsão. Mas o Pulgar ele entra um pouquinho violento, com mais vontade, né? Então alguma coisa precisa ser feita para que esses jogadores se conscientizem que eles estão jogando no maior, que eles não podem tomar a atitude que eles querem. Eles têm que respeitar, eles têm que ter profissionalismo. E o Flamengo está agindo corretamente, né? Com essa cartilha. Isso aí é o básico, é o simples. Todos os jogadores, não tem nome, porque aquele ali tem a história maior, aquele ali recebe mais, aquele ali tem nome, aquele ali veio lá de fora. Todos, sem exceção. E um assunto leva o outro. O Flamengo está avaliando saída de alguns atletas no meio do ano. E tá certíssimo. Sabe por quê, gente?
é hora também de fazer a limpa. Limpar aí meia dúzia que não quer nada com nada, que não tem comprometimento nenhum com o Flamengo. Eu poderia até aqui citar alguns nomes, mas vai ser um pouquinho antiético da minha parte. Mas tinha jogador ontem que estava desanimado, que estava, sabe, meio, sei lá, que dane-se. O que eu estou fazendo aqui? Já estou de saco cheio, eu não quero mais estar aqui. Quem não quiser, a porta tá ali. Some. Pode ir. Vai ser feliz em outro lugar. Se você não consegue ser feliz no Flamengo, escolhe outro. Vai embora. Não tem comprometimento. Agora a torcida cobra. Respeito, comprometimento, raça, profissionalismo, tudo isso. Então tem uns 6 ou 7 aí que já está 5 anos no Flamengo, 6 anos no Flamengo. Se não quiser, vai embora. E o clube já está avaliando, tá? A informação que a gente tem é essa. O Flamengo já está avaliando algumas saídas para o meio do ano. E se você for contar... eu posso dizer que é mais de 5 jogadores que podem deixar o Flamengo agora, na próxima janela, depois da Copa do Mundo. O departamento de futebol está corretíssimo. Tem que jogar quem quer. Pega o posicionamento, a declaração do Danilo ontem, sentindo essa derrota, esse vexame, essa vergonha. E o Danilo jogou poucos minutos, sentiu mais do que jogador que estava lá 90 minutos, que não tem a condição, não tem a questão de botar a cara para falar depois de uma derrota de ontem. Você vê que ontem só quem falou, Danilo, Jorginho, Rossi, os líderes. Porque alguns jogadores se escondem, né? E a vergonha fica ainda maior. Bom, foi um vídeo com algumas informações e também com a opinião aqui do Rafla. O Leonardo Jardim falou sobre a expulsão do Pulgar e disse assim, ó, o Pulgar com certeza não teve o melhor comportamento. Eu sei que ele quer ganhar, como todos querem, mas temos que ter controle emocional. É fundamental o controle emocional em jogadores de alto nível. O Pulgar tem um sangue quente, mas ele sabe que tem que ter cuidado, porque prejudicou o time, apesar do resultado já estar 2-0, mas prejudicou a equipe em uma possível reação. Pulgar ou qualquer outro jogador tem que ter essa atenção. Até o Leonardo Jardim falou do Pulgar, viu, gente? E ele trabalhou bem as palavras, né? Porque todo mundo ali ficou muito com a expulsão do Pulgar. A gente volta a qualquer momento, mas antes eu tenho que te lembrar que o Shopping do Rafla é o maior sucesso. Você não tá ligado ainda? Tá passando aqui embaixo os produtos e se você comprar agora um produto do Flamengo, você ajuda o seu clube de coração, porque vai uma porcentagem para o Flamengo, são produtos oficiais, licenciados. E a segunda coisa que eu tenho que dizer é que você também ajuda o nosso canal, porque somos afiliados. Então já dá um confere aqui no Shopping do Rafa, tem produto que você nem imagina que tem. De repente você está precisando de alguma coisa, tem aqui. Não enfrenta a fila, não precisa sair de casa, é só colocar seus dados, fazer o pagamento e receber aí na sua residência, entrega em todo o Brasil. Grande abraço. Saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui não é Vasco. Isso aqui é Flamengo, hein? Valeu.